Bem-vindo de volta. De volta por demanda popular, temos Alex Cranor, analista de mercado, comentarista político e ex-gerente de fundo de hedge. E é claro, podemos acrescentar também o título de autor. Obrigado por voltar ao programa. Obrigado por me receber, Glenn. É sempre bom participar com você e envio saudações calorosas a todos, especialmente eles que criaram nessa demanda popular. Eu queria perguntar como você está interpretando a situação econômica depois deste fim de semana. O Irã tem muitos alvos e pontos de pressão em seus ataques de retaliação. Está atingindo bases dos Estados Unidos, Israel e os países do Golfo. Mas o que é muito interessante são os alvos energéticos e econômicos. Só nesta manhã, o Irã atingiu a refinaria de petróleo de Ras Tanura, na Arábia Saudita, uma das maiores do mundo, e os sauditas a fecharam. Como você avalia esse direcionamento econômico por parte do Irã? Bem, veja, é aqui que Trump e sua administração vão enfrentar uma avalanche de consequências, porque já nesta manhã, os preços do petróleo bruto abriram com alta de cerca de 10%. O fechamento de sexta-feira foi, acho, em torno de 73,50, e agora estamos negociando muito perto de 80, talvez um pouco abaixo. Posso até verificar isso em tempo real para você, os 79,46 por barril. Da forma como interpreto os preços do petróleo, tenho esses algoritmos de acompanhamento de tendência, e eles já mudaram para uma tendência de alta. Estávamos negociando na faixa dos $60 há apenas algumas semanas, e então na sexta-feira, antes dos ataques acontecerem, o mercado fechou em 73, ou seja, estávamos mais de 10 acima da mínima e agora estamos perto de $80 por barril. Isso aconteceu em apenas alguns dias, o que é uma variação de preço extraordinariamente rápida. Quanto a prever o que acontece a seguir, essa é sempre uma tarefa muito ingrata. Predicting what happens is always a very thankless task, but Mas as tendências geralmente quando começam não se revertem tão facilmente. E não podemos dizer que isso já seja uma tendência. Mas eu acho que neste momento são os eventos geopolíticos que estão exercendo a influência decisiva sobre os mercados. Pelo que posso perceber, esta guerra não vai acabar tão cedo e pode ser muito, muito disruptiva. 1 em cada 5 barris de exportação de petróleo cru passa pelo Estreito de Hormuz. Se os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz, e aparentemente o fizeram, e se o mantiverem fechado, poderemos ver o preço do petróleo atingir valores bem altos, na casa dos 3 dígitos. Onde exatamente é impossível dizer. Mas uma previsão que venho fazendo nos últimos 10 anos, e que tem se mostrado correta repetidas vezes, é uma previsão bem ampla, então deve ser vista com cautela. O que percebi nos últimos 10 anos, mais ou menos, é que quando qualquer mercado individual entra em uma tendência de alta, isso frequentemente cria o que chamamos de progressão em taco de hóquei. Ele dispara, depois acelera e em algum momento se torna vertical. Temos visto isso em mercado após mercado, repetidamente. A razão pela qual acho que isso acontece é porque existe algo chamado sistema bancário paralelo. Instituições financeiras com grandes quantias de ativos líquidos e investíveis. O total global é estimado em cerca de $20 trilhões. Isso inclui fundos de pensão, fundos de hedge, fundações, organizações de caridade, companhias de seguros, entidades desse tipo. E assim, se as pessoas que controlam esses $220 trilhões acordarem um dia e disserem, talvez devêssemos ter mais exposição aos mercados de energia e começarem a comprar contratos futuros de petróleo bruto ou fundos negociados em bolsa relacionados ao petróleo e assim por diante, elas poderiam dominar o mercado. É por isso que vemos essa progressão vertical. Os mercados mais recentes em que vimos isso foram o de ouro e o de prata, porque nos últimos 2 anos o ouro se valorizou mais de 150% e a prata quase quadruplicou. É disso que estou falando.
E é por isso que não me sinto à vontade para fazer uma previsão, porque qualquer coisa que eu diga pode acabar sendo menor do que o que realmente veremos. Li algumas pessoas hoje falando sobre o petróleo a $100, mas já estávamos em $120 em 2021. $100 por barril não refletem realmente a emergência global. Podemos chegar a $200 por barril ou até 300. Ninguém pode prever isso, e vai depender de como essa guerra evoluir. O fato de as instalações de petróleo de Ras El Tanura terem sido alvo, e não estou dizendo que acredito que foram necessariamente os iranianos, é que há muitas pessoas que teriam interesse em interromper a indústria do petróleo. Isso significa que alguém está mirando na indústria do petróleo, certo? O que quer dizer que podemos ver muito mais interrupções. E qualquer previsão pode acabar subestimando as forças que agora estão empurrando o preço do petróleo para cima. Bem, geralmente há incentivos econômicos, tanto para iniciar quanto para encerrar guerras. Vejo que Reza Pahlavi, o filho do Shah, a monarquia fantoche e ditadura que governou o Irã antes da Revolução Islâmica de 1979, deu uma entrevista argumentando que os Estados Unidos poderiam obter $1 trilhão em negócios se simplesmente derrubassem o governo e o colocassem no poder. Então esse discurso foi quase uma cópia exata do de Machado na Venezuela. Talvez ele também ganhe o Prêmio Nobel da Paz. Mas quais seriam, na sua opinião, as implicações econômicas mais amplas? Porque, novamente, fechar o Estreito de Hormuz é importante para o petróleo. Essa é a principal preocupação, obviamente. Mas, no geral, considerando que vemos o Irã também atacando alguns portos no exterior, isso pode ter um propósito militar também. Você vê outros problemas em interromper as cadeias globais de suprimentos? O aspecto econômico é o mesmo que o energético? Ou você acha que ele vai abranger mais? Certamente isso abrangerá mais, porque a energia é essencial para todos os tipos de atividades em nossas economias. Hoje, uma estimativa ampla indica que cerca de 50 vezes mais trabalho é realizado com o auxílio de hidrocarbonetos do que manualmente. Então veja, se a economia do petróleo for reduzida, toda a economia desacelera. E eu acho que alguns países sairão ganhando com isso, enquanto outros sairão perdendo. A Europa está em uma posição particularmente vulnerável, porque já estamos no meio de uma crise energética auto-infligida, e isso só piora a situação. A Europa tem... Bem, nós não gostamos dos hidrocarbonetos russos sujos, então queríamos que os europeus se reorientassem para hidrocarbonetos mais democráticos, como os americanos e os do Catar. E agora, até mesmo o fluxo de gás natural do Catar para a Europa pode ser interrompido. Portanto, acho que a Europa está em sérios apuros e temos destruído usinas nucleares. Nós temos destruído nosso relacionamento com a Rússia. As potências europeias também antagonizaram os Estados Unidos durante o governo Trump, o que agora pode estar mudando. Trump cometeu um erro absolutamente colossal ao atacar o Irã. E veja, 2 dias depois, ele está ladeado pela equipe dos sonhos de Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, junto com Benjamin Netanyahu. Então, até mesmo a estratégia geopolítica de Trump, toda a sua abordagem, está agora em risco. E certo, os Estados Unidos agora garantiram a Venezuela e seus fluxos de petróleo. Eles têm os seus próprios. Isso pode pressionar Trump a tentar obter controle sobre o Canadá, o que era sua intenção desde o início. Mas eu acho que as economias europeias, que já estão em uma recessão severa, agora estão caminhando para acelerar rumo a uma depressão e provavelmente a hiperinflação. Porque mesmo se você voltar ao período anterior, ao início da guerra no Irã, e observar os discursos de Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, Ursula von der Leyen estava apresentando o rearmamento como uma ótima maneira de revitalizar as economias europeias e trazer prosperidade e empregos para os europeus.
Ao mesmo tempo, Christine Lagarde não parecia nada confiante. Ela basicamente dizia que precisávamos nos preparar para um período de incertezas elevadas. O que é, como se sabe, o modo dos bancos centrais dizerem estamos perdendo o controle. E então, 2 dias depois desse discurso, ela anunciou que se aposentaria antecipadamente. Acho que o mandato dela vai até o final de outubro ou novembro de 2027, e ela deixará o cargo 1 ano antes. E esse não foi o único discurso dela nesse tom. Ela já fez vários dizendo que as coisas estão ruins. O que ela disse em Munique, na Conferência de Segurança de Munique, ela estava preocupada com a dívida europeia, com os títulos europeus sendo vendidos a preços de liquidação nos mercados internacionais, o que significa que investidores internacionais vão se desfazer dos títulos dos países europeus. O que isso te diz? Diz que as taxas de juros vão disparar. Então, acho que a Europa está olhando para um futuro que será uma combinação da República de Weimar na Alemanha do século passado e do colapso da União Soviética. Acho que esse provavelmente será um dos grandes eventos que temos pela frente. Claro, essas coisas nunca acontecem da noite para o dia. O próprio evento pode se estender por muitos meses ou até anos. E não sabemos qual será o ponto de disparo. Sabe, os mercados são bons em fingir que nada está errado, e então de repente vem uma reação de pânico. Acho que provavelmente veremos isso na venda em massa de títulos europeus, o que ainda não está acontecendo. Os títulos europeus e britânicos têm sido negociados bem nos últimos 3 ou 4 meses. Mas se olharmos para os últimos 4 anos, eles passaram pelo maior mercado de baixa já registrado, entre 2021 e 2023. Nunca houve um mercado de baixa desse tipo em títulos europeus. E talvez aquilo tenha sido apenas o primeiro ato. E essa guerra no Irã, com todas as suas consequências e danos colaterais, e então Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, é claro, como se poderia prever, juntando-se a essa guerra ou apoiando os Estados Unidos nela, só está piorando a situação deles. Eu estava me perguntando, como você vê a mudança mais ampla na geoeconomia global? Muito dinheiro está sendo investido nos estados do Golfo, porque há muito mercado imobiliário. Parece um lugar seguro para aplicar recursos. Mas o que acontece se esses governos começarem a parecer instáveis, se os Estados Unidos não puderem mais protegê-los? Além disso, para as grandes potências, China, Rússia e outras, até que ponto elas consideram necessário se desvincular ainda mais do Ocidente? Mesmo que esta guerra termine por algum meio diplomático, a diplomacia agora parece meio sem sentido. Não importa o que os americanos assinem, em 6 meses eles podem voltar atrás. Você espera uma mudança mais profunda em direção a blocos econômicos, em que os países tentem reduzir sua vulnerabilidade? Você mencionou os mercados de títulos, mas e quanto ao leste asiático, aqueles muito dependentes da energia do Oriente Médio? A China vai se apoiar mais fortemente na Rússia para reduzir sua dependência do Oriente Médio. E quanto a países como o Japão, eles têm agora uma relação muito hostil com a Rússia, porque estão financiando a guerra por procuração na Ucrânia. Mas em algum momento, eles também terão que se diversificar um pouco em relação ao Oriente Médio, caso ele se torne um fornecedor pouco confiável. Então, é uma pergunta bem longa, mas para resumir, quais você vê como as principais mudanças econômicas ou geoeconômicas e como elas podem ter consequências políticas? Temo que isso possa levar, sabe, em vez de estimular a integração multipolar, a vermos o mundo se dividindo em 2 blocos. E talvez a energia vá se tornar uma das questões críticas. 2 blocos significam quais são as consequências dessa guerra com o Irã. Pode ser que os Estados Unidos sejam puxados de volta para suas alianças tradicionais. Você sabe, Donald Trump tem tentado se libertar disso. Essa tem sido uma posição aberta e explícita de sua administração.
de que a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial está obsoleta e que os Estados Unidos pretendem adotar a integração multipolar. Harrison, que Trump pode ter cometido fatal. Now I think Trump may have committed a fatal mistake. And now we see him flanked by E agora o vemos ladeado exatamente pelos aliados da ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial, França, Reino Unido e Alemanha. Então, se os Estados Unidos forem puxados de volta para esse bloco e se distanciarem da Rússia, China, Índia e assim por diante, acabaremos novamente com dois blocos e uma nova Guerra Fria. E o bloco dos BRICS hoje controla a maior parte do suprimento global de energia. Além disso, suas fontes de energia são mais diversificadas, pois ainda dependem de carvão, energia nuclear, petróleo e gás, e tem muito disso. A hegemonia ocidental sobre a Ásia Ocidental, ou o Oriente Médio, está se esvaindo. Não sei como prever isso, mas talvez o Ocidente volte à caça de baleias e à extração de óleo de baleia, porque, obviamente, a energia solar e eólica não deram certo. Obviously solar and wind didn't work out. Okay, the United States has nuclear technology, but American nuclear. Certo, os Estados Unidos têm tecnologia nuclear, mas a tecnologia nuclear americana é muito mais cara do que a tecnologia nuclear chinesa. Eles têm certas inovações em desenvolvimento, mas estão bem atrás. Então acho que podemos ver o mundo recuar para algum tipo de guerra fria de dois blocos. E talvez, sabe, talvez isso volte a se aquecer. Talvez não estejamos prestes a enfrentar 40 anos de Guerra Fria. Mas acho que o resultado final será que o Oriente vai eclipsar o Ocidente, e o Ocidente ficará para trás. Como as coisas estão, temos que considerar que se não mudarmos de rumo, o Ocidente pode acabar como o Império Romano do Ocidente, ou seja, podemos estar caminhando para um colapso total. Meaning we could be going into total collapse. Total collapse where Sabe, um colapso total, como quando o Império Romano era um dos impérios mais importantes e poderosos da história. Era muito parecido em muitos aspectos com a atual ordem global baseada em regras, mas ele nunca se reformou, apenas continuou seguindo o caminho do colapso, até o ponto em que as casas de pedra desapareceram dos registros arqueológicos. Pisos de terra se tornaram a norma. Os mercados desapareceram porque o dinheiro desapareceu. Assim, o mundo sob o Império Romano do Ocidente se transformou em comunidades autossustentáveis que praticavam o escambo. Essa era a economia. Isso durou até que conseguiram saquear Constantinopla e pilhar seu ouro e prata, o que lhes deu um novo impulso de crédito. E então tivemos o Renascimento e o renascimento do mundo ocidental. Mas temo que haja o risco de estarmos agora nesse caminho. Esse tipo de colapso pode se estender por séculos, talvez 2 séculos. Portanto, é muito difícil fazer previsões sobre isso. Receio que o erro trágico de Trump no Irã tenha criado uma espécie de ponto de gravidade, sabe? Como um ponto de gravidade no espaço, que pode curvar o espaço, conduzindo a política externa americana. E então isso retorna como um bumerangue à velha ordem colonial. Temo que essa seja uma previsão muito ampla, mas é difícil enxergar além do presente nessas circunstâncias, quanto mais anos ou décadas à frente. Sim, eu sei que é preciso ter cuidado para não olhar fundo demais na bola de cristal, porque há muitas variáveis desconhecidas. Mas, você sabe, a produção de energia, como sabemos, é frequentemente considerada o principal indicador do potencial poder econômico futuro, porque reflete a capacidade de um país de ampliar sua atividade industrial. Isso também é verdade, é claro, na era da IA, quando é preciso energia para operar esses centros de dados e tudo mais. Mas, você sabe, os europeus sempre se preocupam com a segurança energética, e eu sou totalmente a favor disso. Acho que deve ser uma prioridade máxima. Isso significa não ter uma dependência excessiva da Rússia. Concordo com isso. Você não quer depender demais de um único ator. Mas segurança energética também significa não se cortar de nenhuma das fontes. Você quer diversificar, quer ter o maior número possível de pontos de acesso baratos. Mas eu não entendo os europeus.
Eles comemoram se libertar da energia russa. É um pouco como se libertar, sabe, do oxigênio. Você precisa dessas coisas, e nem sequer tem uma boa substituição. Então tudo se torna menos seguro, mais caro. Eu não entendo. Mas é claro, como você disse, agora que os Estados Unidos e Israel colocaram todo o Oriente Médio em chamas também, parece que todos os problemas que vinham se acumulando só vão se acelerar agora. É muito frustrante de assistir. Mas como isso afeta o pivô dos Estados Unidos, afinal? Porque eles deveriam se voltar para a Ásia, e agora estão atolados em... Sim, é horrivelmente problemático agora. Porque você sabe, a imagem dessa guerra é das mais feias possíveis. Mais uma vez, tivemos uma situação em que líderes iranianos foram assassinados no meio das negociações. Pelo que entendi, eles haviam se reunido para discutir as propostas americanas. E temos informações de autoridades omanitas que disseram que os iranianos estavam muito dispostos, muito conciliadores, praticamente dando aos americanos tudo o que queriam, e então foram mortos. E você sabe, quando isso aconteceu em Oman, com a liderança do Hamas, eu não estava inclinado a acreditar que tivesse sido deliberado ou que fosse uma política deliberada do governo Trump. Mas essa não é a terceira vez que isso acontece. Aconteceu em Oman com o Hamas, aconteceu com os iranianos há 7 meses e agora aconteceu de novo. Uma terceira vez. Sabe, quando você volta aqueles mais de 90 drones que foram lançados em direção ao complexo de Vladimir Putin, eu não estava nem um pouco inclinado a achar que isso fosse possível, que alguém do governo Trump estivesse tentando assassinar Vladimir Putin. Eu teria ficado mais inclinado a acreditar que fosse uma ação conjunta entre as inteligências ucraniana e britânica. Mas agora acho que muita gente vai suspeitar que isso é simplesmente o que Trump faz como prática comum. Então quem vai negociar de boa fé? Acho que em termos de imagem, é tão ruim quanto possível. E veja, não devemos pensar em imagem como apenas uma questão secundária. Porque lembre-se de quando Benjamin Netanyahu esteve nos Estados Unidos há alguns meses e se encontrou com um grupo de influenciadores, quando Larry Ellison decidiu comprar o TikTok e tudo mais. E Netanyahu, que entende disso, disse que a arma mais importante de todas é a opinião pública. É por isso que o TikTok, para eles naquela época, era a arma mais importante de todas. Mais do que bombas, mais do que aviões, mais do que qualquer outra coisa. Porque a opinião pública importa muito. E eu acho que Trump cometeu um erro tão grave que, em termos de opinião pública, a única maneira de se recuperar agora seria demitir publicamente todos em sua administração que o aconselharam a seguir adiante com isso, e então aplicar uma espécie de terapia de verdade radical, o que provavelmente significa abrir completamente os arquivos de Epstein e deixar a história seguir seu curso a partir daí. Qualquer coisa aquém disso, receio, é uma mancha que não sairá e marcará sua administração e seu nome. Isso define seu legado. A razão pela qual estou dizendo isso é que, se o mundo simpatizar com Trump, pode dizer, ok, ele cometeu muitos erros, mas está tentando fazer algo bom pelo povo americano e pelo mundo. Então ele pode negociar com os russos, pode negociar com os chineses, com os indianos, com os japoneses, com os iranianos e assim por diante. Ele poderia obter concessões, atrair investimentos, abrir mercados e criar um grande espaço econômico para as corporações americanas e assim por diante. Mas agora tudo isso está em risco. Sabe, se as pessoas em qualquer país o considerarem um fora da lei, não vão querer lidar com você. Isso está se tornando uma possibilidade realista. Ele será empurrado de volta para seus antigos aliados da Segunda Guerra Mundial. E sabe, talvez na próxima administração, os Estados Unidos voltem a ser o braço de aplicação militar do Império da Europa Ocidental.
Bem, o problema de imagem, no entanto, parece se estender também à Europa. Como você disse, o Irã fez enormes concessões. A CNN informou que eles estavam a apenas algumas horas de um acordo antes de os Estados Unidos e Israel lançarem um ataque surpresa, matando grande parte da liderança iraniana. E, novamente, se isso fosse um caso isolado, tudo bem. Mas foi exatamente a mesma coisa que aconteceu há 6 meses, em junho, quando eles também estavam no meio das negociações. Então, sabe, eles viam que o Irã havia reduzido suas ações e pensaram em simplesmente eliminá-los em vez disso. Então, toda a questão da imagem, quero dizer, o Irã é sempre retratado como um ator irracional, sabe? Os mulás, os ayatolás que querem armas nucleares. Essa é a narrativa bem-sucedida que foi construída. Mas agora, esse é o mesmo Irã que havia aceitado o JCPOA antes de os americanos se retirarem. Então, de repente, o Irã parece muito razoável. É estranho ver o Irã quase capaz de controlar a narrativa aqui, porque eles não são os que têm o poder da mídia. Mas o meu ponto era sobre a imagem. A UE também não está com boa aparência agora. Vejo eles fazendo discursos em que culpa o Irã por se defender. É desproporcional. Não se deve atacar isso ou aquilo. Nós vamos dizer contra o que você tem permissão para retaliar. Desproporcional. Se esta é uma guerra pela existência do Irã, é um comentário estranho de se fazer. Além disso, von der Leyen declarou agora que o Irã precisa é de uma transição longe deste governo, ou seja, mudança de regime, e de abandonar seus mísseis balísticos, ou seja, capitulação. Um pouco como na vitória, eles querem que a Rússia capitule. Agora, como o Irã parece estar triunfando, querem que o Irã capitule. Isso é uma diplomacia muito, muito bizarra. Não há nenhum gesto de conciliação, nada. Mesmo quando você está sendo derrotado, ou pelo menos o Irã está te dando uma boa surra, é isso que você coloca na mesa? Capitular? Mas eu acho que, de certa forma, já nos acostumamos com isso vindo dos europeus, sabe? Então não é surpreendente, é quase uma constante. A Europa preencheu seus cargos-chave provavelmente com os profissionais menos competentes que conseguiu encontrar. E é assim que eles têm lidado com os outros. Kaja Kallas e Ursula von der Leyen, por exemplo. Elas vão à China para negociar acordos e acabam dando lições à liderança chinesa sobre direitos humanos. Eu não acho que a Europa tenha muita relevância em tudo isso. O Irã, além de muitos representantes regionais, tem 2 dos aliados mais poderosos do mundo, Rússia e China. São esses os atores com poder para mudar as coisas na prática. Os europeus estão apenas fazendo sinalizações de virtude, movidos pela própria presunção de retidão. Eles pensam, nós importamos, somos a Europa e o Irã deveria nos ouvir. Eu acho que o Irã tem mais intercâmbio econômico com o Afeganistão do que com toda a União Europeia, e por uma grande margem. Então considero essas declarações como algo voltado para consumo interno, completamente irrelevante para o resto do mundo. De qualquer forma, os europeus, suas posições não são nada surpreendentes. Mas a jogada do governo Trump é absolutamente chocante. E devo dizer que sempre achei que eles não iriam levar isso adiante, porque pensei que entrar em guerra contra o Irã seria uma estupidez tão monumental que ninguém poderia ser tão tolo a ponto de realmente puxar o gatilho. Mas eles puxaram. Acho que supostamente Trump estava convencido de que, ao atacar o Irã com grandes bombardeios, os iranianos cederiam e se tornariam muito mais fáceis de lidar na mesa de negociações, que aceitariam todas as condições. Talvez até houvesse uma mudança de regime e assim por diante. Mas aconteceu o oposto. Foi uma aposta completamente imprudente. Agora a guerra não vai durar 2 ou 3 dias. Provavelmente vai continuar por bastante tempo. Qualquer ideia de conseguir controlar as consequências e os desdobramentos é completamente irrealista. Não há como ninguém no governo Trump prever como isso vai se desenrolar. E o Irã tem todas as vantagens. Quero dizer, a menos que se use armas nucleares contra o Irã,
o que infelizmente também não podemos descartar, o Irã tem todas as cartas na mão, porque está jogando em casa. Iran has all the cards because they are at home. They are dug in. They've been preparing for. Eles estão entrincheirados. Vêm se preparando para esse confronto há mais de 20 anos. Tem mísseis e drones suficientes para manter uma linha contínua de ataques 24 horas por dia contra Israel e contra ativos ocidentais na região. Os Estados Unidos estão lá com suas bases militares, que estão cercadas, e com seus recursos navais, que são muito limitados. Há muitos aviões nelas, mas toda vez que se esgotam as armas, é preciso navegar 2, 3, 4 dias até Diego Garcia para reabastecer. Então não há poder de permanência. Não é possível sustentar uma campanha longa. O Irã pode, o que significa que o Irã vence esta, não há dúvida disso. E o ataque ao Irã é tão incrivelmente estúpido que às vezes ainda penso, estou sonhando ou eles realmente fizeram isso? Mas eles realmente fizeram. Parece que eles apostaram tudo nisso. Quero dizer, para os Estados Unidos, a relação entre os Estados Unidos e Israel será moldada por isso. A relação entre os Estados Unidos e os países do Golfo, que não estão mais sob proteção, mas sim sendo duramente atingidos por estarem na linha de frente, também vai mudar. Então, a credibilidade dos Estados Unidos como esse Estado todo-poderoso, aquele que todo presidente americano afirma poder derrotar qualquer um, é o motivo pelo qual os países se aliam a eles. Mas agora as armas dos Estados Unidos, como você disse, estão acabando. Há grandes preocupações, como o general Keane alertou na semana passada, sobre como conter a China. Como fazer todas essas outras coisas que querem fazer quando estão ficando sem armas. A questão energética pode afundar as economias europeias, que já estão em dificuldade, e a economia global pode cair junto com elas. E a própria administração Trump, quero dizer, ele poderia ser impeachado por causa disso. Ele poderia estar acabado. Acabei de ver relatos de que o Pentágono informou ao Congresso que não havia indícios de que o Irã tivesse qualquer intenção de atacar os Estados Unidos primeiro. Então parece que o Pentágono está pronto para jogar o velho Donald debaixo do ônibus. Parece que tudo foi apostado em algo tão ridículo em termos de probabilidade de sucesso. A ideia de que você elimina Khamenei e, de repente, em vez de se unirem em torno do governo, todos se renderiam e se curvariam aos americanos por tê-los libertado de sua mais alta autoridade religiosa. Quero dizer, nada disso fazia o menor sentido. Eu simplesmente não entendo como nada disso, como você disse, parece mesmo um sonho. Como qualquer informação de inteligência que ele tenha recebido poderia ter sido tão horrível. Sim. E sabe, em relação ao impeachment, desta vez ele quase certamente será bem sucedido, porque antes, sabe, eles não tinham nada em que se basear. Sempre seria um grande desafio, se conseguiriam ou não impedi-lo e o que aconteceria depois. Agora acho que eles têm uma vitória garantida, porque Trump realmente rompeu com todos os protocolos, com a Constituição, com os usos e costumes, e está completamente e totalmente errado. Então, é claro, as tropas provavelmente estão revoltadas, porque veem isso como morrer por Israel e pela classe Epstein. Bem, você viu que ao longo do último ano, desde que Trump está na Casa Branca, quando eles eram enviados ao Mar Vermelho para confrontar os Houthis, ou ao Mediterrâneo Oriental ou ao Golfo Pérsico para enfrentar quem quer que fosse, Síria, Hamas, Hezbollah, Irã e assim por diante, sempre havia esses problemas técnicos, certo? Você sabe, primeiro o grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln foi enviado do Golfo Pérsico para o Mar Vermelho, e então o navio-tanque deles encalhou. E você sabe, esse é o suprimento de todo o grupo, então, sem combustível, você não vai a lugar nenhum. Eles nem sequer tinham um navio de combustível em reserva. Depois, outro porta-aviões estava sendo enviado de Malta em direção ao Egito, ao Mediterrâneo Oriental, novamente em apoio a Israel. Talvez também estivessem sendo enviados para confrontar os Houthis.
e então colidiram com um navio comercial na costa do Egito. Agora temos o Gerald Ford, que está basicamente afundando em seu próprio excremento porque as tropas têm entupido os banheiros com meias e camisetas. Quando você está nas Forças Armadas, não pode realmente se amotinar. Você não pode desobedecer ordens, porque pode ser levado à corte marcial, receber uma dispensa desonrosa e assim por diante. Mas você sempre pode sabotar o equipamento ou cometer erros que o coloquem em desvantagem e talvez impeçam a operação. E quando isso acontece repetidas vezes, fica claro que as tropas não estão de forma alguma com o coração e a mente nessa luta. Elas não querem fazer isso. Então é claro que haverá uma reação dentro do Pentágono para tentar conter o comandante em chefe. Quero dizer, é uma aposta completamente incompreensível, porque foi uma aposta. Sabe, o pior é que realmente foi uma aposta. Certo, fazemos isso e se tivermos sorte o regime recua, o povo assume o controle e somos recebidos com flores e desfiles. E todos vivem felizes para sempre. Antes de mais nada, para sequer acreditar nisso, é preciso estar completamente desinformado sobre o que realmente existe por aí. E em segundo lugar, isso não é especulação imobiliária. Tipo, sabe, se falharmos, perdemos no negócio. Isso é história. Ela não termina no dia em que você diz, sabe, não deu certo. A avalanche de consequências vai continuar rolando. E o mais impressionante para mim é que eu não consigo entender, de jeito nenhum, qual era o ganho dele, porque a perda era muito clara. Você poderia ser expulso da região, poderia sofrer centenas, se não milhares, de baixas. Israel provavelmente acabou. Isso provavelmente já é passado. Tudo isso para ganhar o quê exatamente? Eu não consigo entender. É quase nada. Isso deve entrar para a história como uma das decisões de política mais estúpidas de todos os tempos. E é muito lamentável porque acho que Trump tinha uma grande chance. Ele tinha um mandato popular muito forte e acredito que começou a seguir na direção certa em tantas questões importantes. Como ele acabou sendo seduzido por esse fiasco, devo dizer que acho muito lamentável. Porque se toda a máquina Trump desabar, os Estados Unidos podem acabar voltando para o campo em que, você sabe, a OMS vai voltar para sempre, a USAID será ressuscitada, a ideologia LGBT vai ganhar força novamente. As crianças serão transicionadas para qualquer gênero que escolherem ou que for escolhido para elas. E todas essas coisas que eu esperava que tivéssemos superado vão voltar com força total. Então é por isso que tudo isso é realmente de partir o coração. Mas por outro lado, no fim das contas, vai depender do povo americano que não votou por isso. Eles votaram exatamente pelo oposto. É por isso que isso foi diferente do Iêmen. Sabe, o Iêmen, você pode lançar alguns ataques e se não funcionar, tudo bem, você recua. Dá para administrar a situação. Mas isso aqui é um verdadeiro show de horrores. É areia movediça. Enfim, sei que você tem um lugar para ir, então muito obrigado por dedicar seu tempo. Muito obrigado por me convidar, Glenn Giesen. Até a próxima. Obrigado.